Olá pessoal, mais uma vez com vocês aqui, professor Patrício. Hoje nós vamos ver algumas operações com números desconhecidos, mas antes vamos falar um pouco de operações inversas, né? Por exemplo, aqui nós temos a operação de adição, né? Temos a adição, o inverso da adição é a subtração, né? O inverso do mais é o menos, assim como o inverso do menos é o mais. Depois nós temos aqui a operação de multiplicação, né? O vezes, o inverso deles é o dividir, né? A divisão. Assim como o inverso da divisão, o contrário da divisão, é a multiplicação. Bem, pessoal, e sem muitos rodeios aí, sem muitas delongas aí, vamos para um exemplo prático aí, né? Um probleminha de matemática. Diz assim, por meio da linguagem matemática, resolva os problemas, né? Nós temos aqui um probleminha aqui, o probleminha A, ele diz assim, o dobro de um número é 24. Esse número, qual é esse número, né? Aí, pessoal, primeira coisa que eu costumo dizer, e é isso mesmo que acontece, tá? A matemática, ela depende muito da língua portuguesa. Por quê? Porque nós temos que interpretar o problema, né? Saber o que ele está nos dando e o que ele está nos pedindo, né? Olha só quais são os dados que o problema me dá. Ele diz que o dobro de um número é 24 e pergunta, qual é esse número? Bem, o dobro de um número. O número eu não conheço, é um número desconhecido. Então, o dobro do número que eu não conheço, eu vou chamar aqui de x. O dobro desse número é 2 vezes ele. Pessoal, todo número que está junto com uma letra, ele está multiplicando a letra, certo? Então, eu tenho aqui o dobro do número, o número é x, o dobro dele é 2 vezes ele. Diz que é 24, então é igual a 24, certo? E pergunta, né? Nós montamos aqui a nossa continha através dessa informação aqui. E pergunta, qual é esse número? Ou seja, qual é este número x? Pessoal, nós acabamos de comentar que todo número que está diretamente junto com uma letra, ele está multiplicando a letra. Lembra que nós falamos da operação inversa? Ela vai ser necessária aqui. Por quê? Eu preciso deixar este x sozinho para eu poder encontrar o valor dele, certo? Então, pessoal, eu vou ter que tirar de junto dele este 2 que está multiplicando e passar para o outro lado do sinal de igual, certo? Então, eu passo... O que eu vou fazer? Eu vou mudar este número 2 para o outro lado, os outros elementos aqui eu não mexo com eles. Então eu repito aqui, x é igual a 24. O 2, ele está multiplicando. Qual que é a operação inversa da multiplicação? Ela é a divisão. Então eu passo o 2 para o outro lado, dividindo. Passo então aqui, lembrando que toda fração é uma divisão, passo este número que está multiplicando para o outro lado em forma de fração, dividindo, certo? O número de cima sendo dividido pelo número de baixo. Então, eu tenho aqui 24 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Coloco aqui embaixo do 2. 2 menos 2, 0. Agora eu abaixo aqui o número 4, que é o próximo número. Quantos números 2 que cabem no número 4? Se eu somar lá 2 mais 2 dá 4. Então são 2 vezes, né? Então são 2 números 2 que cabem. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Então eu vou ter que o meu x, o meu número desconhecido é 12. Certo, pessoal? Nós vamos chamar, mais para frente, daqui a alguns problemas, essa continha de equação do primeiro grau, certo? Porque ela tem o x aqui, o número desconhecido.
né? Depois nós vamos comentar também sobre equações do segundo grau, mas por enquanto vamos nos atentar para isso. O número desconhecido é o x. Nós acabamos de achar aqui. Certo, pessoal? Probleminha B, né, diz que o triplo de um número é 15. Pessoal, o triplo de um número, que número é este? X. Que número é este? X. O triplo deste número é 3 vezes ele. É igual a 15. Então, eu acabei de escrever, né, em linguagem matemática que o triplo de um número é 15. Determine este número, ou seja, qual é este número x? Então, eu tenho que este número que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Tenho que deixar o x sozinho. Então, eu escrevo x é igual a 15. Sempre repito que eu não vou mudar de lado. E agora eu passo este 3 que está multiplicando para o outro lado na operação inversa de multiplicar para dividir em forma de fração, tá? Embaixo do 15 aqui dividindo. Então, x é igual a... Pego lá o meu 15, divido por 3, aí eu vou ter que 3 mais 3 é 6, mais 3 é 9, mais 3 é 12, mais 3 é 15. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 vezes o número 3 aqui, né? 3 vezes 5, 15. 15 menos 15, 0. Então, o meu x é igual a 5. O meu número desconhecido é 5. E agora, para nós fecharmos aí com mais um probleminha, né? Diz assim, o dobro da idade de uma pessoa é 20 anos. Quantos anos ela tem? O dobro da idade, pessoal, qual é a idade? Eu não sei. Chamo de x. O dobro da idade é 2 vezes a idade. É igual a 20, não é isso? O dobro da idade dela é igual a 20. Qual é a idade que ela tem? Então, eu vou ter que x é igual a 20. O 2 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo em forma de fração, certo? Então, x é igual a 20 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. 2 menos 2, 0. Abaixo o 0 aqui e coloca aqui embaixo da chave. Então, eu tenho que 20 dividido por 2 dá 10. Então, a idade dessa pessoa, o número desconhecido é 10. Né? Se a gente fizer a provinha, né? Ó, é só a gente substituir o valor. Né? 2 vezes o valor de x é 10, 2 vezes 10, 20. Certo, pessoal? Isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.